Olá. E aí, tá me escutando? Boa. Sim, sim. Toda vez que eu entro aqui no Discord, eu começo a perder frame nesse negócio que eu tô gravando aqui. Cara, eu te coloquei numa trap. E. Por quê? Porque eu pensei, como é que a gente pode gravar um vídeo que realmente as pessoas percebam que o que a gente tá falando é verdade? E aí eu decidi, tipo, te pegar de surpresa. Então eu meio que já tô gravando, tá ligado? Então sua voz meio que já tá aparecendo. Mas eu tenho bem, assim, um caminho que a gente vai seguir. E aí eu vou pedir as suas respostas pro pessoal saber qual que é a real que acontece. E isso daqui não vai ter edição. Então, tipo, eu não vou cortar em nenhum momento. Se a gente errar, a gente conserta. Mas, tipo, não fica nervoso, fica calmo. Tudo Beleza? bem. Bom, primeiramente, o porquê desse vídeo. Uma das coisas mais sensacionais de fazer conteúdo é que você sempre pega feedback de quem manja muito mais do que você. Então, assim, muita gente odeia, muitas pessoas gostam, mas quem manja mais do que você te procura e fala o que tem para falar a respeito, porque geralmente percebe que você está bem intencionado e quer agregar. E eu sempre aprendi, cara. Rods, eu comecei a fazer conteúdo para ajudar quem tava começando. E aí, muito jogador, tipo, muito pro. Peço Não, perdão fica pela tranquilo, moto, fica velho. tranquilo. Muito pro player começou a me procurar e me dar umas dicas, e assim, aí a minha visão expandiu muito, e aí eu percebi que. Foi até meio frustrante, porque aí eu vi que eu era ruim e que eu nunca seria bom, que, tipo, que eu não tinha jeito e que eu nunca conseguiria ser competitivo, mas ainda assim o conhecimento ele sempre foi muito válido. Eu fiz esse vídeo aqui e o de ontem, né, que fala sobre se o Tete te torna uma pessoa malvada, ruim, se, enfim. E aí você me procurou, algumas outras pessoas me procuraram, teve um feedback da própria Big Damage, cara, que eu adorei e que eu quero mencionar aqui antes da gente começar a conversar. Os caras falaram, você sabe por que, que a Alexia, na verdade, falou, né? Porque ela já foi lá da Big Damage, ela falou, você sabe por que, que uma guild grande precisa de um canal? E o problema é que, assim, a gente que tá no 15 de Indaiatuba Guild, 15 de Piracicaba, sei lá, a gente que tá numa guild muito pequena, a gente olha pra Big Damage e vê como opressora e vê os caras muito bem equipados, como se fossem uns sem vidas e que são espaçosos mesmo. Na verdade, os caras eles têm as próprias dificuldades deles porque eles estão em GVG e eles estão lutando pelo score. E eles estão em guerra com outras guilds grandes também e eles não querem ficar para trás. E se eles se espalham em vários canais diferentes, fica muito difícil para você fazer GVG e ficar forçando todo mundo a mudar de canal o tempo inteiro. Enquanto que num canal que meio que já é deles, qualquer entrada de outra guild já é um motivo suficiente para todo mundo parar tudo que está fazendo e lá fazer a GVG que tem que fazer. Enquanto que se eles se espalharem em diferentes canais, esse negócio fica muito mais imprevisível. Por exemplo, eles não fazem nem boss com alt, porque. Espera um pouquinho. Márcia, estou gravando aqui. Você percebeu? Não, não tem problema. É, Continua o que você está fazendo. Gente, essa é a minha irmã que passou aqui. Continua o que você está fazendo. É, Mas é muito engraçado, porque vai ter muito erro que eu faço questão de não cortar. E aí eu já me perdi, eu tava falando. Mas aí assim, faz todo sentido, né? Então aquele negócio de os caras dizerem que lá é onde eles ficam pode soar extremamente prepotente, quando na verdade da parte deles pode nem ser tudo isso. Né? É claro que muito depende de player, muito depende de um monte de fatores. Eu só acho meio esquisito a gente pegar um comportamento de um player, às vezes, mal interpretar no chat que a gente tem com essa pessoa e começar a taxar a guild de alguma coisa, de alguma outra coisa. Um outro feedback que eu recebi é que assim, eu parecia muito conformista. Dizendo que não, se a Big Damage está lá, então é só não entrar e que isso era muito conformista, mas isso é uma coisa que eu quero jogar para você. O quão divertido pode ser para um jogador como você entrar num canal em que você sabe que uma guild muito forte está. E como seria uma aproximação para você se divertir da maneira que você joga. Mas vamos por partes. Me explica novamente, né? Porque a gente já conversou ontem. Me explica o porquê do seu Sim, Karma Vermelho. Por que você escolheu ser um jogador de Karma Vermelho? tá. Eu vou tentar explicar de uma forma sucinta ou linear. Uhum. Ah, Basicamente, a razão por eu ter me tornado um head player foi para, no caso, manter a frequência de PVP no meu jogo, né, tipo, mais frequente, né? Tipo, Mais alta. deixar o meu jogo com um PVP constante, porque eu gosto do PVP.
Uhum. E a maioria das vezes que eu ia farmar nos spots, o cara tentava, tipo, me dar out farm e ficava por aquilo. Sendo que eu queria realmente, tipo, bater no cara e eu pensei, tá, eu quero lutar no PVP, só que o cara não tá, tipo, abrindo PK em mim. Eu vou abrir PK. Eu Uhum. passei a abrir PK, aí depois de um certo ponto, eu passei a farmar só com PK aberto. Uhum. E eu passei a adotar uma política meio, assim, perdão pelo caminhão, Não, fica meu Deus. tranquilo, nem precisa pedir. Depois de um tempo eu passei a adotar uma certa política minha, saca? Uhum. Política minha. Se entrou no meu spot, eu vou dar PK, Uhum. sabe? Simples assim. Aí depois disso, meu karma ficou vermelho, o PVP ficou muito mais frequente no meu jogo. E aí vamos lá, por que, que ele ficou frequente? Porque quando, para quem realmente não sabe nada, quando você abre o PK em cima de um player, você perde karma se você ganha. E você, tipo, se você perder, você não perde absolutamente nada, se você tiver com karma positivo. Mas o problema é que se você ganhar, você perde karma. Isso faz com que muitos jogadores, tipo eu, muitos jogadores tipo eu não queiram, porque eu já tenho cristais muito caros, eu não quero perdê-los, então eu não abro o PK, eu ganho por out farm. E é engraçado que quando as pessoas abrem PK em cima de mim, eu fico feliz pra caramba, porque aí eu também quero lutar. Eu também quero fazer o PVP, só que eu não quero sofrer as consequências de ter aberto o PK primeiro. Então, assim, se eu vejo Fausto dizendo, se eu pego um jogador como você, vermelho, eu vou pra cima e eu sei que eu vou me divertir. E não existe ofensa, né? E assim, onde que é ruim pra você é que você esteja vermelho e que alguém parta pra cima de você pra iniciar o PVP? O que que você pensa disso? Ah, você pode repetir a pergunta, Ok. que eu acho que eu não entendi o contexto. Quando você tá vermelho no PVP, na verdade, Ah, as pessoas vão pra cima de você como se elas estivessem querendo se vingar e como se você realmente merecesse. E na verdade você quer a luta do jogo e não a agressão do player, da pessoa, certo? sim, sim, de fato. No caso, eu jogo o jogo há bastante tempo e uma das coisas que tipo me fez eu me prender no jogo foi o combate. Uhum. A partir do momento que eu passei a lutar contra jogadores, eu vi que o nível de dificuldade variava bastante. Porque, por exemplo, se você está farmando em Media e depois Uhum. vai farmar em Valência, você sente uma diferença na dificuldade. Uhum. Porém, você simplesmente consegue suprimir essa dificuldade com o seu guia. Uhum. Só que no PVP é diferente. Como todo mundo já sabe, cada um pensa de uma maneira, cada um faz uma coisa de uma forma. Então, uh, assim, exatamente pela luta que, no caso, eu fiquei vermelho, eu tô lá farmando e, por exemplo, já ocorreu várias situações de eu simplesmente estar num local Uhum. totalmente isolado, eu tô lá farmando, chegava um cara, o cara, ele, tipo, me via ao longe, ele partia pra cima de mim com sangue nos olhos pra poder me matar e começava a me combar e eu virava e a gente começava a lutar. Aí Uhum. ele ganhava, eu ganhava e ficava naquela coisa. E assim, eu tava amando aquilo, sabe? Exato. Era exatamente aquilo que você queria e foi exatamente por isso que você escolheu ficar vermelho. É para que você pudesse Sim, atrair mais esse tipo de situação para você. exatamente. Contanto que eu pintei as roupinhas da minha personagem tudo de vermelho pra chamar mais a atenção, sabe? Uhum. Eu não escondo nick nem nada. Eu, tipo, ando vermelho pra tudo quanto é lugar. Então, por que que eu quis tanto fazer essa conversa com você? Para mostrar, assim, que o fato de você andar vermelho e atraindo PVP e buscando PVP não te torna uma pessoa ruim, porque parece que é isso que acontece no nosso jogo, cara. Isso não faz o menor sentido. O nosso jogo ele Ah, tem a fase de grindar, de conseguir recursos, de fazer gear, mas no final das contas a gente só se equipa para poder ir pro PVP. E tudo bem que a gente tem as Node Wars, que a gente tem o Red Battlefield, mas a briga, a disputa pelo spot, ela também faz parte dessa diversão. E assim, e quanto a xingamentos pelo simples fato de você estar vermelho? Me conta experiências que você já teve a respeito disso. cara, tipo assim, ah, para colocar de uma forma bem sucinta, bem linear. Uhum. O pessoal, eu não vou generalizar, né? Uhum. Eu vou, no caso, focar o público que eu enfrentei. Uhum. O público que eu enfrentei,
90% do pessoal que eu enfrentei, que a gente lutou e etc., e das batalhas que eu venci, o pessoal não sabia lidar com a frustração da derrota. Uhum. Mas deixa eu explicar esse ponto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tô lá farmando, um cara vem partir pra cima de mim. Uhum. Aí ele começa a lutar junto comigo. Beleza. No que eu perco, no que o cara me mata, eu perco cristal, eu perco XP e eu perco muito mais do que caso ele morra. Mas suponhando, no caso... Desculpa te interromper, isso é até um ponto que eu coloquei aqui na minha listinha de 5 itens, que é o custo dos cristais. E eu acho isso impressionante, que na verdade... o preço que você paga para jogar o jogo do jeito que você gosta, porque você se diverte dessa forma, é estar preparado para arcar com o custo da perda dos seus cristais. É como se você abrisse mão do progresso de gear para poder farmar pelos cristais que você vai acabar repondo, já que é dessa forma que você gosta de jogar o jogo e se divertir. Sim, sim. Eu vou comentar sobre isso, mas no caso, só voltando o tópico anterior, claro. É que, no caso, por exemplo, minhas experiências com o PVP, nas ocasiões em que eu perdia, o que acontecia em seguinte? Eu voltava uma ou duas vezes para tentar ter uma luta, tipo, uma melhor de 3 contra o cara, sabe? E quando o cara me descia o sarrafo, me moía no soco, tipo, realmente me matava sem me deixar chance de reagir, eu reconhecia minha derrota e eu saía do spot. Por quê? Tipo, ficar indo lá e tentando lutar contra um cara que, assim, tá muito mais forte do que eu e eu ainda não sou capaz de lutar contra ele, eu reconheço que naquele momento ali eu não consigo matar ele. Então eu simplesmente vou para outro lugar. Eu tô lidando com a minha derrota, sabe? Agora, no caso, nos casos onde eu matava os caras, matava as pessoas, 90% desses casos, o pessoal levava pro pessoal e começava a me ofender. Sim. No caso, eu não sei se vai ter problema eu falar não, pode falar palavra de baixo calão. Sem problema, pode falar. Mas, por exemplo, o pessoal, velho, tipo assim, eles levavam pro pessoal e começavam a falar um monte de coisa desnecessária. Por exemplo, pessoas como você tem que morrer, idiota, babaca. Começava a falar, tipo, seu filho de Lúcifer, sai daqui, o jogo não é pra você, sabe? Tipo, eu ficava assim, só olhando o chat, sabe? Eu nem respondo. Então, eu fiz uma analogia uma vez e assim, teve gente que até não gostou. Eu falei, você vai para um campo de paintball e depois você vai brigar, você vai falar para sua mãe que atiraram em você. é basicamente entrar num jogo que tem o elemento PVP e que ele não é opcional, digamos assim. Você pode escolher não abrir, mas você não pode impedir que as pessoas abram um ataque em cima de você. Então, quando você começa a jogar BDO, você já tem que saber que após o nível 50, você tá vulnerável a qualquer ataque em qualquer lugar que não seja área segura no mapa. E aí é meio estranho, né? Ficar acusando a moral de quem abre PK em cima de você. Assim, eu concordo. Só que o que eu realmente fico confuso, eu não fico nem intrigado, nem revoltado. Eu fico confuso. Na verdade, eu falei merda aqui. Eu fico intrigado, eu fico confuso, mas eu não fico revoltado e nem com raiva. Eu fico pensando, por que o cara tá levando pro pessoal? Exato. É mais ou menos isso também. Eu também penso dessa forma e eu acabo não respondendo. Tipo, quando a pessoa começa a levar muito pro lado pessoal, eu acabo não respondendo porque eu entendo que ela tá tendo que lidar com a frustração dela e não tá conseguindo. Né? E os outros 10%, que no caso das minhas experiências, cara, foram experiências ótimas, porque eu citei uns exemplos ontem para você, no caso, eu tô lá farmando, o cara vinha lutar contra mim, aí ele começava a lutar e eu matava ele. Aí beleza, depois ele voltava. No que ele voltava, eu falava, cara, para, calma. Aí o cara ele parava de me atacar, eu falava, cara, você quer farmar aqui? Aí ele falava, eu tô querendo esse spot, mas como você tá vermelho, eu vou tentar atirar. Eu falei, não, tipo, de boa, pode farmar aí.
eu cedia meu spot para ele. Uhum. E às vezes nem era isso que acontecia. Muitas vezes acontecia de, por exemplo, um cara vir me atacar, começava a me bater, eu matava ele várias e várias vezes, aí ele chegava e me mandava um whisper falando, velho, qual o teu gear? Tipo, pô, tu joga bem demais. Então, eu falava, esse cara aí sou eu. Esse cara aí sou eu. Porque se eu chego num lugar e eu vejo um cara vermelho, eu vou pra cima porque eu não tenho nada a perder. E eu acho que o cara, ele também tem que estar preparado pra isso, já que ele tá ali, né? E aí é sim, muito gostoso, porque, tipo, se eu perder ou ganhar, no fim das contas, eu vou mandar um whisper pro cara agradecendo pelo combate. Porque a diversão do jogo, ela tá muito nisso. Então, eu escolhi naquele momento, tipo, deixar de grindar pra brigar e a gente briga porque eu tô me divertindo. Então, perdendo ou ganhando, no fim das contas, tem que falar, pô, cara, valeu. Como você faria, por exemplo, num jogo de futebol ou num jogo de tênis de mesa, onde a derrota, ela sim, deveria ser uma parte da diversão que os dois tiveram juntos ali, né? sim. No caso, eu me divirto dessa forma e eu, tipo assim, eu conheci várias pessoas bem interessantes, várias pessoas legais e, velho, eu fico fazendo esse comentário com o pessoal. O PK Vermelho, pra mim, só me trouxe coisa boa e produtiva. Uhum. Só me trouxe coisa boa e produtiva. Me trouxe pessoas boas pra perto de mim que quiseram fazer amizade comigo. Trouxe além também, tipo, mais reflexos, porque a todo momento eu tinha que ficar com o olho aberto, Uhum. tipo, se algum cara ia aparecer no horizonte querendo me matar. Deixou meu jogo muito mais vivo, fazendo com que eu me divertisse mais, com que quando eu voltasse da faculdade, eu quisesse entrar no jogo para Aham. realmente jogar, para me divertir, sabe? Então eu E sempre falo, diferente de mim, que eu sei exatamente o que eu vou encontrar em trade, você nunca sabe exatamente que nível de PVP você vai encontrar, você sabe que vai. Enquanto que eu, preocupado com o meu karma e sem abrir PK num monte de gente, eu acabo não vivendo essa parte do jogo, porque não é todo dia que alguém resolve abrir PK em mim, né? sim, Justamente para falar sobre essa parte me conta um pouco, porque eu quero fazer um gancho, me conta um pouco daquele evento de você arrumar uma PT para ir fazer bag e ter que se esconder e a maneira como eles reagiram ao fato de você ser vermelho. sim, Você consegue mencionar rapidinho? sim, sim, sim. O que que tinha acontecido? Eu jogo o jogo basicamente com amigos. Uhum. Eu tinha logado uma vez, aí eu fui no Discord com o pessoal e eles falaram, pô, Alter, bora fazer bag despertado? Eu falei, beleza, bora, eu tenho uns aqui. Comecei, eu fiz grupo com eles, eles falaram, tamo indo pra lá. Eu falei, Uhum. eu tô aqui perto, eu vou esperar vocês. Aí, Uhum. beleza. Eles chegaram no spot, lá de invocação do bag, aí eles falaram, pô, cadê o Walter? Cadê o Walter? Eu falei, ô, foi mal, eu tava aqui em cima da montanha. Uhum. Aí eu desci lá da montanha e esperei lá junto com eles. Aí quando eu cheguei lá, aí eles olharam pra mim e perguntaram, pô, Walter, por que você não esperou aqui? Aí eu falei, porque eu tô vermelho. Aí no que eu cheguei lá, meu nick, tipo, todo vermelho, eles chegaram e falaram, velho, mas por que que você tá assim? Por que que você tá com o nick todo vermelho? Falei, porque eu matei muita gente, porque Uhum. eu abri PK e saí E, matando todo mundo. isso com o seu main. Isso, com minha main, Uhum. com minha main. E aí, o que as pessoas disseram em relação a isso, a sua decisão de ser vermelho, de ser um jogador vermelho? Só para eu concluir aqui com. Eles falaram, velho, você é louco, tipo, você não tem medo de seu equipamento dar downgrade, você não tem medo dos seus cristais quebrarem? Falava, tipo, não, porque eu tô preparado para isso. Eu tô preparado para isso, por exemplo. Eu sei que o equipamento só dá downgrade no PvE, se Uhum. você morrer com PK vermelho. Uhum. Eu sei que você perde a XP, então eu tenho muita benção de Helion. Uhum. Uhum. E eu sei que você quebra cristais e é por isso que eu uso cristais bem baratos, que custam 50 a 300k de silver. Sensacional. E o que eu quero dizer para arrematar sobre isso que você está me dizendo é que eu percebo que tem muita gente que simplesmente não tem essa perspectiva. Como aqueles caras que você mencionou, é que a gente não vai contar essa história porque não vai dar tempo que o vídeo já está bem longo. Mas Sem problema. aquele dia que você tomou chase de uma pessoa, que depois viraram duas, depois quatro, depois Eu posso cinco. resumir isso. Não, fica tranquilo. Basicamente, assim, veio metade de uma guild pra te matar, depois você morreu pra 6 players, e aí depois os caras quiseram te dar uma lição de moral pelo fato de você estar vermelho. Então, assim, o chase começou porque você tava vermelho,
E ele terminou com Sim. muitas mortes pros caras que estavam te perseguindo. E quando você finalmente morreu, depois de ter se divertido muito, porque aquele negócio estava muito gostoso para você, Aham. você teve que ler, reflita aí sobre, sobre os seus valores, reflita aí Sim. sobre o que você pensa, pela maneira como você joga e pelo que você faz com o server. Sim, o pessoal ficou me falando, cara, olha suas ações, pra que que você tá fazendo isso? Pra que que tu tá ligando PK? Sendo que o cara não sabe por que você escolheu ser vermelho, por que você tá vermelho, e que, na verdade, esse jogo comporta gente com diferentes prioridades e diferentes estilos de jogo, e que você não é um filho da puta porque você escolheu jogar o jogo desse jeito, e que eles só te deram um chase porque eles quiseram. Sim, Né? exatamente. Então, assim, se eu tô num spot e eu tento tirar alguém e esse cara volta com ajuda, para mim deixa de ser o foco deixa de ser o rendimento do grind e passa a ser a diversão e a honra de estar sendo afrontado por 2 ou 3 players. O máximo que eu já consegui foi tirar um X5 e eu só apanhei. Só que eu fiquei voltando pro spot durante muito tempo. Essa experiência eu quero até contar. Eu tava lá nos Nagas e assim, eu fiquei lutando contra 2 e eu tava matando os 2. Mas porque eles abriram PK primeiro. Então, assim, eu ficava matando todos os que ficavam vermelhos quando apareciam. E aí começou a aparecer Sim, muito mais gente. E aí chegou, tipo, o mais forte deles e falou, sai, agora acabou pra você. E eu continuei e de fato eu comecei a morrer. Quando eu comecei a morrer, tipo, houveram assim umas comemorações e tipo um toma essa, sai daqui. Só que eu continuei voltando. Por quê? Porque pra mim deixou de ser interessante o spot pelo loot do spot e passou a ser interessante o fato de eu estar incomodando 5 players num spot que era pra um jogador só. Então tinha 5 grindando num lugar que só cabia um, no máximo 2, que é na entrada dos Nagas aqui, e os caras meio que se sentindo muito fortes, quando na verdade eu tava barrando o progresso de 5. Chegou no final, o cara falou, mano, aí tem coragem, o mais forte, o líder, ele viu que não tava tendo ofensa, que não tava tendo resposta às provocações, e ele falou, cara, aí tem coragem, e você não sabe o bem que isso vai te fazer. Do tipo, tô apanhando, mas eu tô aprendendo a me comportar no meio, né, numa luta contra vários jogadores e isso seria bom a longo prazo. Então, o que eu quero mostrar para todo mundo é que, assim, no meio de todas essas lutas com o PK vermelho, de todos os cristais que você percebeu e dos recursos de milhagem que você gasta com a benção de Helion, assim, você deixa de sim, pegar Valks, você deixa de pegar um monte de coisa bacana que você poderia pegar para pegar a benção de Halo, justamente somente para poder jogar o jogo da maneira que te diverte mais e que isso não te torna um filho da puta, um desgraçado, um sem moral, um amoral que atrapalha o joguinho dos outros, né? sim, sim. No caso, teve feedback de ambas as partes, sabe? Uhum, O pessoal me chamava de corajoso, falava que, tipo, era divertido. E eu sei que tem muito player com PK vermelho que pensa da mesma maneira que eu, uhum, que gosta do jogo pelo PVP e tá de PK vermelho porque simplesmente gosta do uhum. PVP. E teve feedback ruim também, né? O pessoal me chamando de covarde, aquela coisa toda. E eu simplesmente relevava. E assim, na hora do calor ali, é igual MOBA, né? Não adianta você Sim, querer dialogar enquanto a partida tá acontecendo. Então, se a gente não fizer esse tipo de bate-papo, se a gente não fizer esse tipo de conversa fora do spot onde o negócio tá acontecendo, essas pessoas nunca vão realmente parar pra refletir. E elas vão realmente achar que você é um jogador que é um tipo de jogador que não deveria existir, quando na verdade elas não enxergam a diversão que existe por esse lado e que o jogo ele dá suporte para que essa mecânica exista, né? sim. No caso, muita gente, tipo, deve. Muitas vezes o pessoal próximo de mim se pergunta, tipo, qual o meu gear para eu estar me aventurando tanto assim. Ah, eu sou full tri, Uhum, eu não sou full boss, eu não tenho peça full boss. Eu tenho o quê? Só no máximo uma Xarca e uma bag, mas eu tô full tri, full tri, full tri. E assim, eu digo com toda certeza que se eu luto contra um. Eu tô num ponto onde a minha habilidade ela é suficiente para eu sobreviver uhum. nesse PVP. E eu dependo completamente dela, sabe? E tipo assim, caso você queira se divertir no jogo, caso você queira se aventurar nesse tipo de mundo,
toma as preparações, né, para esse tipo de coisa, a respeito dos cristais, a respeito da XP, a respeito do downgrade também, né, que pode estar ocorrendo de você morrer para mob ou para um guardinha na cidade. Se preparar e experimenta, sabe? Sim. Experimenta, porque é muito divertido. É muito divertido. Cara, muito legal. Eu, mais pra frente, é que eu tenho muita fadiga de fazer esse vídeo, porque eu sei que ele vai ser bem complexo e bem polêmico também. Mas mais pra frente, no vídeo de Pay to Win, eu vou te chamar de novo e a gente vai tirar um X1. E aí eu vou full tet e você vai full tree e eu quero apanhar eu quero apanhar ao vivo e passar vergonha para o pessoal ver que a habilidade ela conta sim e o gear o gear puro ele não dá conta de vencer. Assim como eu sei que você deve ter. Você estava me contando que teve um cara que começou a lutar contra você, ia morrer, ia linkar o gear dele pra te intimidar. Ah, sim. Eu tava farmando nos garras, eu tava nível 60 e o cara tava 61. Ele era um mago. Eu entrei no spot e ele falou assim: vaza do spot. Aí eu falei, cara, na moral, tá achando ruim eu no seu spot? Liga PK e me tira daqui. Se você me matar, eu saio do spot. Eu não vou dar Karma Bomb. Aí ele falou assim. Ele foi e me mandou o Whisper, linkou a Muscan Tet, linkou o Basilisco Tree, o Ogre Tree, a Paradora Tet, Nover Tet, Zarka Tet e a Armadura da Árvore Tet. E me mandou um Whisper perguntando, quer tentar a sorte? Será que você aguenta? Aí eu fui e falei, cara, na moral, eu ligo o PK e eu vou partir pra cima de você. Você não precisa fazer nada, só bora lutar. Matei ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias vezes. Aí eu fui e mandei um whisper pra ele. Será que eu aguento, cara? Será que eu aguento? E aí e o que eu quero é que assim, tomara, né? Tomara que as pessoas que estão escutando isso, elas entendam que ainda assim a gente está falando de jogo. Com a mesma provocação que jogadores de truco teriam porque estavam com o zap na mão ou porque perderam com o zap na mão. Para mim é muito claro que assim faz parte e que não tem nada de errado. Agora que quando a pessoa ela começa a falar você é um filho da puta e eu só perdi por causa disso ou daquilo, aí a pessoa tá errada. Cara, eu vou ter que te pedir um instante. Fica aí. Sem problema. Desculpa. Sem problema. Não, basicamente é isso. E nisso você nem mostrou o seu gear e você filtrou. Sim. Mas assim, é bem básico. Por exemplo, eu tô com minhas joias Tri, meu set Tri, e de boss, peça de boss é só Zarka e Bag. Mais nada. Mais nada. Não tenho mais nada. Sabe? E eu não tenho acessório. Tipo, muito caro não. Eu tô usando um cinto Chutes Tri, brinco coral azul Tri, marca de sombra Tri, sabe? Isso então, na verdade, já é metade do vídeo do Pay to Win. Uma das coisas que eu mais tenho vontade de dizer é que um jogador que está full tree, e full tree é relativamente muito fácil de alcançar, ele já se torna competitivo e já consegue bater de frente com quem está TET. E assim, o TET ele é resultado de muito mais esforço, de muito mais empenho. Então, tipo, o empenho que eu estou colocando para me equipar aqui, porque eu tenho meta de colocar as Zarkapen, ele pode ser muito bem compensado. E assim, eu só tô seguindo esse caminho porque eu me divirto muito com o PvE. Porque se eu me divertisse com o PVP, eu já estaria fazendo PVP há muito tempo. Mas como o PvE me diverte, eu tô indo pelo caminho mais longo e aí eu vou ter overgear que vai me dar um certo conforto para depois eu entrar no PVP e ser de certa forma competitivo. Eu posso fazer um comentário claro. Sobre isso? No caso, eu tô aqui falando toda hora que eu sou full tree, que eu mato o cara full tet, tá? Mas assim, considerando um cara que não sabe jogar, que foi a maior parte do público que eu lutei, porque quando eu pegava um cara que era full tet e o cara manjava da classe, manjava dos combos, eu sofria. Eu sofria e muitas vezes eu morria, sabe? Então, assim,
habilidade também conta. Mas ainda assim, quando você pega um cara que manja muito e que tá full tech, você consegue mensurar ainda qual foi a sua performance no combate que vocês tiveram. Isso também é Sim, divertido. É perceber que você bateu muito mais, só que você perdeu por conta do overgear, essa derrota ela tem valor. E o cara que tá do outro lado, ele também consegue reconhecer. sim, sim. Eu parei de procurar encrenca no spot que eu ficava lá, porque eu percebi que toda vez eu ganhava de gente que batia muito mais em mim. E aí eu ficava com vergonha, sabe? Então É tipo assim, eu ganhava a luta, mas no fim eu me sentia mal porque era muito claro que era o overgear que estava fazendo eu ganhar e porque eu não tinha domínio ainda completo da classe. bom, pelo menos no caso, você percebeu isso em si e está procurando melhorar, mas tem gente que, por exemplo, algumas pessoas vão se doer, tá? Uhum. Mas tem pessoas que, por exemplo, elas perdem e elas acham ruim depender do guia, tipo, no caso, elas acham ruim terem perdido, sendo que elas estavam dependendo completamente do guia e começam a levar para o pessoal, Sim. sabe? É esse tipo de comportamento que eu tento combater e na verdade às vezes a pessoa ela tem esse comportamento e ela ela age desse jeito porque ela não sabe e porque ela não conhece o outro lado e talvez se ela conhecesse o outro lado e conversasse com o outro lado talvez ela tivesse a mesma luta e aprendesse muito mais com a luta, se divertisse muito mais. Sim, E não levasse essa má impressão. Porque tem muita gente que começa a jogar o jogo e sai por conta do comportamento de determinada guild ou do comportamento de determinados players, e aí, na verdade, não sabe nem o que está acontecendo. Né? um comentário, um último comentário Claro. bem rápido sobre esse assunto que você mencionou do cara da moça ou do cara do Big Damage que mandou essa resposta. Eu concordo, de certa forma, mas deixa eu explicar o meu ponto de vista. Uhum. Se o pessoal de determinada guilda grande, você sabe que o tamanho do poder do pessoal, Uhum. você sabe o nível de força deles, Uhum. e até mesmo o nível de habilidade. Eles anunciaram que eles vão ficar constantemente naquele canal. Então, se, por exemplo, eu entrar naquele canal, eu vou saber que em algum momento algum deles vai aparecer para poder me Uhum. bater, sabe? Então, assim, não é certo. Eu acho que não é certo a pessoa simplesmente chegar, no caso, como você mesmo disse, com a prepotência de chegar a esse canal aqui é minha guilda, sai do spot, sabe? Mas eu entendo isso como uma provocação, é um Sim, desafio, e eu acho que a pessoa que fala isso, nem ela acredita no que ela está dizendo. Por exemplo, sim, sim. o dia que eu entro num spot lá e falo, sai que aqui é meu, nem eu acredito nisso, e eu não espero que a pessoa saia de fato. Tipo, às vezes é mais pra fazer a pessoa ligar o PK e partir pra cima, sabe? Exato. E é toda uma provocação que ainda tá dentro da esportiva do jogo, né? Mas Sim. desculpa, eu te desviei É, da conclusão que você queria ter. perdão, perdão. Que na verdade você pode entrar justamente para ter determinados combates com o pessoal de um nível mais alto. Você pode ir para um spot em que tem alguém da Big Damage lá grindando, e não é porque você matou um cara da Big Damage que vai vir a guild inteira para se vingar de você. É, Né? Ainda assim você pode entrar e pode se divertir mesmo a guild grande estando lá. Então o fato de você ter uma guild muito grande e querendo dominar um determinado spot também é ótimo para quem está querendo treinar PVP. Para provocar a PK e para criar situações de combate com gente que tem uma habilidade superior ou um gear superior que possa te oferecer competitividade para você desenvolver os dedos, né? sim, Cara, sensacional o papo. Só tenho a te agradecer e eu só vou encerrar porque tipo, tá muito longo mesmo o vídeo. Eu vou sem encerrar aqui e a problemas. gente vai continuar o nosso papo. Tá certo.